Em nota conjunta, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, do Senado, afirmaram que a decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. Aí o pragmatismo. O texto diz ainda que o Congresso vai acompanhar de perto os desdobramentos, enfatizando a aprovação à lei de reciprocidade econômica. A nota justificou que o mecanismo dá condições ao Brasil de proteger a própria soberania e, por fim, os presidentes da Câmara e Senado disseram estar prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia interna do setor produtivo e da proteção dos empregos brasileiros. Belucci, eu achei que foi uma nota comedida, muito bem pensada em cada palavra, equilibrada, procurando também não dar à esquerda oportunidade para aproveitar o momento. Mas, ao mesmo tempo, um ano pré-eleitoral, fazendo aqui também, pontuando a estar ao lado da população brasileira. Como você vê essa questão? E uma outra, eu não gostei de uma frase do Rodolfo Marins, com todo o respeito que eu tenho a ele. Não gostei. Tanto que eu dei oportunidade a ele, ele foi, depois ele esclareceu. A direita deu um tiro no pé. Que culpa que tem a direita do Trump ter levado a taxação para 50%? Me desculpa, que culpa que tem a direita? Ele levou para 50% a taxação? A culpa é da direita ou do atual governo que ficou cutucando os Estados Unidos, se metendo a ser líder da China, representante do Xi Jinping, porta-voz oficial do governo chinês e dizendo que tem que, de qualquer maneira, acabar com a moeda americana? Cutucou, e eu estou falando, faz tempo que eu estou falando, estamos cutucando a onça com a vara curta, o leão ia rugir. Então agora eu quero saber o seguinte, você concorda com o que o Rodolfo Marins, depois ele consertou, deu aquele, fez aquela surfada, tal, bonitinho, mas começou mal. Ele vai poder se defender depois. Mas tiro no pé da direita? Coitada da direita, tiraram até a arma da direita, tá desarmada. Acho que o que ele quis dizer é mais no sentido de que acabou sendo ruim para a direita, mas não foi uma coisa que... Obrigado, Belucci. Olha o Belucci. Por favor, aqui. Obrigado, Belucci. Aí, o amor existe. A direita se entende bem. Eles se entendem direitinho, é tão venenoso, cara. É que não foi uma... Certamente o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro em si, o Flávio Bolsonaro, enfim, a família Bolsonaro não pediu ao Trump, coloque tarifas no Brasil. Não foi isso em momento algum, taxe o Brasil. O que eles tentam é uma articulação para que viessem sanções para o Brasil em razão do que se alega ser uma juristocracia, um estado de exceção, com presos políticos. Repita, porque quando você falava, o Paulo Loyola fez uma caretinha. Por favor, repita e enfatize, divide a câmera, pode dividir, mas você vai ter a palavra garantida. Repita em alto e bom som o que você disse, que foi muito bonito de dizer e melhor ainda de se ouvir. Mas vamos ver o Paulo Loyola que faz mímicas enquanto você fala, por favor. Eu disse que eles não pediram uma sanção tarifária ao Donald Trump. O que eles pediram foi alguma forma de sanção em razão do que se alega ser uma juristocracia no Brasil. Não falou, Trump, taxa o Brasil. Não foi isso que pediu. Agora, se comemorou em termos de capital político, isso é uma outra história. Isso foi feito. Ele pode ter colocado o boné do Mickey, feito o que for da Terra da Liberdade, é melhor do que a camiseta do assassino Che Guevara ou do movimento terrorista MST, que pelo menos representa a liberdade. Ele está colhendo o capital político, está tentando. Me parece que a vitória hoje está mais com a esquerda nessa taxação. Vide as redes sociais, a manifestação ontem da esquerda foi a mais cheia dos últimos anos, certamente, por conta dessa questão contra os estadunidenses, como eles gostam de falar. Agora, não foi o pedido do Bolsonaro nem do Eduardo. Veio essa sanção. Não foi bom para o Brasil. A gente vê o Hugo Mota agora e o Alcolumbre, que teriam votos para ser não teriam votos para ser vereador em Carapicuíba, que são os presidentes das casas, fazendo essa nota bem sensal, até para mostrar que o Congresso ainda existe. Porque o Congresso existe, gente, ele está ali. Uma nota bem fraquinha, e é importante apontar que essa questão de pedir sanções especificamente para autoridades brasileiras, não taxação, decorre da omissão do Senado. No Senado tramitam diversos pedidos de impeachment de juízes do Supremo, entre outras coisas, para fazer esse equilíbrio de poderes, que hoje não há. Você tem um Supremo Tribunal Federal maior que todos, decidindo absolutamente tudo, sequestrando os poderes do Congresso e o Congresso aceitando. Agora o Congresso dá um grito de existência. Estou aqui fazendo uma notinha
ponderada, mas há muita culpa do Congresso, especialmente do Senado, nessa situação que chegou. Agora, o Trump tomou, na minha visão, uma das piores medidas, não acredito que vai entrar em vigor. Nenhuma dessas taxações do Trump chegou a entrar em vigor de fato. Ele fala, recua, que já vai ficando cansativo também. E em momento algum ele falou que ele era pró-liberdade econômica, nada. Ele sempre falou que ele era protecionista, americano, anti-imigrantes ilegais, muitos que cometem crimes. Nunca deu a entender nada de liberalismo econômico, nada disso. Foi o que se esperava dele, mas não foi o que ele fez. E também não dá para prever que as políticas econômicas dele são um desastre ainda. Ele está no começo da gestão, pode ser que dê um certo, pode ser que não. Essa questão de reindustrializar os Estados Unidos que ele menciona é uma questão de muito médio e longo prazo, é mais bravata, na verdade. Então, ele aplica essas sanções, que eu duvido que vai entrar em vigor, pode ser que entre, pode ser que não, a tendência é que não, como ele fez nas demais. E cada um tentando colher o seu capital político ali. Me parece que a esquerda está mais vitoriosa no momento, mas não sabemos como vai ser os próximos dias, porque também há a digital do Lula nessa questão, que ele fez o discurso nos BRICS falando essa questão do dólar. Não foi ele, não foi o Xi Jinping, nem o Vladimir Putin, foi o Lula que falou isso, muito provavelmente em nome desses dois. Rodolfo, sabe o que eu gosto no Belucci? Porque ele é monocórdico, É isso. não altera o volume de voz, pressão 11/7, geladaço, oxigenação no grau mais alto. E ele vai falando, o pessoal aqui, às vezes outros debatedores vão se contorcendo, ele vai, às vezes vão para cima dele violentamente, ele continua naquele mesmo toque, vai falando, ele vai indo, ele vai te cozinhando, é o George Patton, vamos fazer, prefiro chamá-lo assim. Mas, Rodolfo Maris, você está pronto para se retratar da sua primeira fala? Brincadeira. Gostaria de te ouvir. Fernando Capês, quando eu disse que era um tiro no pé da direita, é porque tem muitos bolsonaristas nesse momento apoiando a taxação de 50%. E eu não consigo acreditar nisso, sinceramente, tá? Porque antes de ser partidário, nós temos que, de fato, pensar no país que a gente vive e querer um país melhor. E essas importações fazem parte do negócio. E essa taxação do Donald Trump é muito mais partidária do que econômica. Dito isso, eu tenho que me atentar a essa pauta aqui do Alcolumbre e do Hugo Mota, né? Eu quero falar só uma coisa, porque depois eu quero refutar o que o Loyola falou aqui sobre o agronegócio. Opa. Mas, rapidamente, até parece que nessa notícia, o Alcolumbre, presidente do Senado, junto com o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, estão preocupados, de fato, com a nossa população. Porque ontem foi votado no Congresso 200 vagas de emprego para o STF, tirando do nosso bolso 9 milhões de reais. E olha só, parece que o Congresso ali, uma hora, pensa no IOF a favor da população e agora sanciona ali, passa por eles ali um cabide de emprego de 200 empregos ao STF, o que beira o absurdo. Então, dito isso também, eu volto na questão da pauta anterior, só para falar sobre o agronegócio, porque tem uma reportagem da revista Veja, de 25 de agosto, de 22, que diz o seguinte, falas do presidente Lula, que não estava em exercício ainda. Parte do agronegócio é fascista e direitista. E olha só, o Plano Safra, como disse aqui o meu amigo Paulo Loyola, que houve um aumento exacerbado, significativo, de fato, mas ele ficou bloqueado durante muito tempo. Ou seja, durante 5 meses, esse plano ficou bloqueado por causa de um acordo fiscal que o governo estava tendo impasse em ter com essa pasta. O agronegócio nunca foi amigo, o governo nunca foi amigo do agronegócio. Agora eles pedem força ao agronegócio porque sabem que essas exportações do agronegócio são de suma importância para o nosso país. Uma vez que taxar em 50%, esse PIB, que é elevadíssimo do agronegócio, vai ficar em déficit e o Brasil vai entrar numa celeuma, uma pandemia jamais vista, Capês. Então, só para trazer a luz aqui, o que disse o Paulo Loyola sobre o Banco Safra, sobre o Plano Safra, desculpem, de fato, hoje está com 518 bilhões, e nunca teve, de fato, tanto dinheiro assim. Mas o bloqueio que houve de fevereiro até agora, até pouco tempo atrás, foi um bloqueio que a gente viu aqui como algo indevido, uma vez que a economia do nosso país está para lá e para cá. O dinheiro não chegou, então? Ainda não, mas foi o maior... Pera um pouquinho, não, eu quero saber quanto... Não. Quanto que foi que chegou no bolso do agro até agora? Porque destinação... Nada. Ainda então, meu irmão, você me desculpa.
promessas e promessas. Você está afirmando que nada foi executado. Em 2025. É, isso aí. Não. Essa é a sua afirmação. Eu estou falando que o plano Safra estava bloqueado até meados de maio, entrando em vigor agora. Está desbloqueado. Quanto chegou, então? Mas aí não chegou. Foram 512 bilhões. Não, isso é prometido, meu amigo. Quero saber, olha, quanto que chegou? Não, eu tô fazendo a pergunta. O Rodolfo trouxe o dado dizendo que não foi executado. Quero saber quanto foi executado. O Rodolfo disse que não foi executado. Vai ser executado agora, nesse segundo semestre, mas ainda não foi executado. Será executado. Se não bloquear, né, Capês? Então, ó, pessoal, então agora que tá com 50% vai ser executado, tá? Esperança é a última que morre. Vamos lá. Foi executado nos 2 primeiros anos do governo Lula, inclusive, sem nenhum tipo de problema, que já foram muito maiores que o Plano Safra do governo Bolsonaro. A questão relacionada ao agro, companheiro Rodolfo, é a seguinte: o Bolsonaro faz gestos quanto à importância do agro, e que ele ama o agro, e ouve o sertanejo, e bota o chapéu, e vai lá e beija o Blairo Maggi. A questão não é essa. A questão é que, quando vai ver a questão de dinheiro na conta deste pessoal vindo do Estado, que eles falam tão mal, quem apoiou foi o governo Lula, companheiro Rodolfo. Não foi o governo Bolsonaro. Quem aumentou o escopo, quem aumentou o valor destinado, foi o governo Lula. Assim, a gente tem um ponto contraditório. E digo mais, gostaria de voltar à pergunta aqui ao companheiro Bellucci, porque eu acho que ele fugiu um pouco da questão que está colocada. Você falou que Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro, que a família Bolsonaro, que o movimento bolsonarista pediu sanções ao país. Estou correto até aqui, ô Bellucci? Sim, correto. Beleza. Todo mundo entende que a taxação foi uma pancada no país, foi uma intervenção no país. Estou correto até aqui? Todo mundo da mesa está concordando com isso também? Que é uma intervenção, não. Ora, se não são as consequências dos atos dos bolsonaristas. Pede as sanções. Quando a sanção chega, aí você vira e fala, não, mas não foi essa sanção que eu pedi. Aí, amigo, fica difícil. Eles não falaram, eles assumiram. Não, calma, você pediu a palavra a João Bellucci. João Bellucci, número 1. O presidente dos Estados Unidos da América taxou em 50% porque o deputado Eduardo Bolsonaro, que está afastado do Congresso Nacional, pediu? Ou você acha que ele fez isso em razão da ameaça dos BRICS e do discurso cada vez mais agressivo do presidente Lula, dizendo que a moeda americana tem que ser substituída? Qual é o fator que tem mais força? O pedido de um brasileiro, deputado brasileiro que está nos Estados Unidos, ou a situação econômica que pode ameaça ruir a economia americana, que tem 38 trilhões de dólares e só sobrevive até hoje, rolando essa dívida e não entrando em default, porque imprime dólar e joga no mercado mundial. O Trump está mais preocupado com quem? Com o amigo Bolsonaro, com o amigo Elon Musk? Ou ele não tem muitos negócios de amigo, não? Amigo dele é o governo dele. Eu queria ouvir você porque o Paulo Loyola perguntou. Veja, Capês, o Trump ele mostra muito bem isso, a diferença entre campanha e realidade do mandato. Ele prometeu várias coisas na campanha, chega no mandato, as coisas não acontecem. Um dos principais temas foi a tal lista de clientes do Epstein, na ilha do Epstein, que agora o assunto morreu. Outros assuntos, ele está tendo bastante dificuldade com a própria base, que é o natural da diferença entre campanha e mandato. Então, ele vem apanhando da própria base também. O que o Eduardo Bolsonaro faz um trabalho no exterior é no sentido de denunciar decisões ilegais na visão dele e na minha também. Agora, ele não foi lá, me taxa aqui 50%, foi pedir sanções direcionadas na chamada Lei Magnitsky, que, enfim, já teve depoimentos lá no Congresso, ele participou de algumas audiências, nesse sentido. Agora, o Trump, a linguagem dele é tarifa, é tudo tarifa. E, por coincidência ou não, foi logo no dia seguinte que o Lula falou da questão da moeda única, que o dólar não seria o ideal, que tem que ter outra moeda. Então, me parece mais a questão do BRICS. Agora, o Trump, no comunicado, ele juntou tudo. Ele falou, o Bolsonaro é vítima de uma witch hunt, caça às bruxas no Brasil, que é uma versão que muita gente concorda, muitos juristas, analistas brasileiros e não brasileiros. Ele mencionou esse ponto. Só que na hora de falar, em virtude disso, Cássio visto, cancele o visto, ou vamos abrir uma investigação, ele fala, então tarifa todos os produtos. É uma coisa que não faz muito sentido. E é evidente que cada lado vai tentar capitalizar para você. Agora, acredito fielmente que essas tarifas não entrarão em vigor. Você já exerceu o seu direito de resposta.